Olá, caro aluno! Sou eu, professor Leandro, professor da disciplina de Ciências da Escola Castro Alves 1. A nossa aula de hoje é uma aula introdutória. É para a gente conhecer o que é a nossa disciplina, para a gente conhecer os conteúdos que vamos trabalhar ao longo da disciplina. Então, o tema de hoje é Vamos aprender ciências? Vamos ver então o que é ciências. Acredito que você já saiba, vocês já estão no nono ano, vocês já sabem o que é ciências, mas a gente vai trazer uns conceitozinhos. O primeiro é o quê? É que ciências é uma inter-relação entre três grandes áreas, três grandes ciências, biologia, química e física, chamadas de ciências da natureza. As ciências da natureza têm um compromisso com o desenvolvimento do letramento científico, que envolve a capacidade de compreender e interpretar o mundo natural, social e tecnológico, mas também de transformá-lo com base nos aportes teóricos e processuais das ciências. Ou seja, a ciência contribui para o desenvolvimento da sociedade. Dentro de ciência da natureza, a gente estuda o desenvolvimento da ciência, como a ciência se aplica na sociedade, interagindo com natureza, sociedade e tecnologia. O nosso compromisso com a disciplina de ciências é levar até você o letramento científico, fazer você aprender o que é ciência, como a ciência é feita e você entender a credibilidade e importância da ciência para a nossa sociedade. Então, as ciências ou ciências da natureza, ela vai dar o acesso a uma diversidade de conhecimentos científicos, ou seja, conhecimentos produzidos através da ciência, produzido ao longo da história, ou seja, todo o conhecimento ao longo da história produzido vai ser apresentado a você, bem como uma aproximação gradativa aos principais processos, práticas e procedimentos de investigação científica. Ou seja, o nosso propósito aqui é fazer com que você, aluno, tenha um interesse por ciência, desenvolva a capacidade de gostar de ciência, se interessar por ela, buscar aprender, buscar estudar, para que no futuro você seja um cientista. Então, como eu falei para vocês, é um conjunto de três grandes áreas. A primeira é ciências biológicas. Ciências biológicas estudam os seres vivos e como esses seres vivos interagem entre si. A segunda é química, que estuda a composição dos seres vivos e não vivos, quais são as moléculas que estão ali dentro desses seres vivos. E a física, que estuda como essa matéria que compõe os seres vivos e os seres não vivos, elas mudam, como elas se transformam, como elas se movimentam, como a energia é aplicada, como a força é aplicada para que você movimente um objeto de um local a outro. Como a energia tem a capacidade de transformar uma matéria em outra. Como uma mistura de elementos se transformam em um bolo. Então, isso é química, isso é física, certo? Então é isso que a gente vai aprender ao longo da nossa disciplina. Dentro de ciência, a gente tem três grandes unidades temáticas. A primeira é vida e evolução, que propõe o estudo de questões relacionadas aos seres vivos, suas características e necessidades e a vida como fenômeno natural e social. Entendam, vida e evolução está relacionado aos seres vivos, é vida, como esses seres evoluem, o que eles precisam para viver, quais são suas necessidades, o que caracteriza um determinado ser vivo. A nossa segunda unidade temática é matéria e energia. Está relacionada à física e química, que vai nos trazer a contemplação do estudo da matéria e como a matéria se transforma, como uma coisa se transforma em outra, seja uma transformação química, seja uma transformação física. Quais são as fontes de energia que existem? De onde essa energia vem? Quais os tipos de energia? Como essa energia é utilizada no nosso dia a dia, dentro da nossa casa? É isso que a gente vai aprender também. E a nossa terceira unidade temática é Terra e Universo, que vai buscar compreender as características da Terra, do Sol, da Lua e dos outros corpos celestes, do nosso sistema solar. Qual é a dimensão desse sistema solar? Do que ele é composto? Onde está localizado? Quais os movimentos e forças que atuam sobre esses corpos celestes e como Terra, Sol e Lua, eles influenciam a vida aqui na Terra. Então é isso que a gente vai ver dentro dessa unidade temática Terra e Universo. Então agora a gente vai ver
os conteúdos que a gente vai trabalhar na nossa disciplina. Por exemplo, como o corpo humano funciona. Objeto de estudo do 8º ano, entender o corpo humano de vocês. Vocês sabem como o corpo humano funciona? Como o corpo de vocês funciona? Então, nesse corpo a gente vai ver que ele tem uma composiçãozinha, uma sequência de níveis. Por exemplo, tecido. Começa em célula. Vamos lá, célula é a menor unidade, vocês viram lá atrás. Vocês começam a ver no 6º ano sobre célula, você vai ver que é a menor unidade funcional. Um conjunto de células vai formar tecidos. Aí a gente vai ter o tecido epitelial, que é a nossa pele, o tecido muscular, tecido ósseo, tecido nervoso. Então a gente vai ter um conjunto de tecidos. Esse conjunto de tecido vai formar os órgãos. Que tipo de órgãos a gente tem? Coração, o olho, estômago, fígado, tudo isso é órgão. Do que esses órgãos são formados? De tecidos. Então, quando eu tenho um conjunto de órgãos, aí eu tenho um sistema. O que é um sistema? Sistema digestório. Quais órgãos tem? Eu tenho boca, esôfago, estômago, intestino grosso, intestino delgado, e tenho ali as glândulas anexas, como o fígado está em anexo, o pâncreas está em anexo. Então, tudo isso vai formar um sistema. E quando eu tenho todos os sistemas atuando em conjunto, eu formo um organismo. Como assim? Sistema nervoso, sistema digestório, sistema circulatório, sistema muscular. Então, quando todos esses sistemas trabalham em conjunto, eu formo um organismo. E aí a gente vai ver como esses sistemas funcionam. Os sistemas funcionando perfeitamente, sem problema algum, eu tenho um organismo funcionando. E aí eu vou entender como o corpo humano funciona, ok? Então, nas imagens aí, vocês conseguem observar que eu tenho um sistema esquelético, e aí eu tenho um sistema esquelético em conjunto com o sistema nervoso e posteriormente o muscular. O muscular com o nervoso e o esquelético em conjunto, eles propiciam o quê? O movimento, a locomoção. Então eu vou entender como eles atuam entre si para me entender o movimento do corpo, como o corpo humano se locomove. Uma outra questão é por que precisamos comer de forma saudável? Então nessa questão a gente vai ver qual a função do alimento em nossa vida. A gente vai ver que tem diferentes tipos de alimento, que a gente tem que ingerir esses diferentes tipos de alimento para quê? Para eu conseguir os nutrientes necessários para que meu corpo seja saudável. Eu tenho que comer alimentos construtores, reguladores e energéticos para fornecer energia para o funcionamento do meu corpo. Então, eu tenho que fazer uma boa escolha dos alimentos para que eu tenha uma alimentação saudável. Só vou ter uma alimentação saudável se eu fizer uma boa escolha dos alimentos. Não adianta eu estar comendo qualquer coisa e dizer assim, eu comi muito. Comer muito não significa comer bem. Entendam isso. Comer bem significa você se alimentar dos nutrientes que o corpo precisa, ok? A gente vai ver isso com calma posteriormente. Uma outra questão é reprodução, sexo e sexualidade. É a mesma coisa? Vamos ver que não é, mas a gente não vai ver isso agora, a gente vai ver mais na frente. Então, vamos ver reprodução e sexo, como os seres reproduzem. A gente vai ver o que é sexo biológico, a gente vai ver que tem o sexo masculino e o sexo feminino. É necessário que tenha o sexo masculino e feminino para que haja reprodução sexuada. Dentro da reprodução a gente vai ver que tem tipos de reprodução, que é a reprodução assexuada e a reprodução sexuada. Vamos ver que a assexuada, o ser, ele se reproduz sozinho, ele não precisa de um parceiro, ele não troca gametas. Enquanto a reprodução sexuada vai ter que haver o gameta masculino, o gameta feminino, para que haja essa reprodução. E aí a gente vai ver como esses gametas são produzidos. A gente vai ver a ovulação, como esses gametas se encontram no processo de fecundação. E a gente vai ver que a sexualidade é o desenvolvimento do corpo, quando a gente está conhecendo ali na adolescência o nosso corpo. E aí a gente vai ver que é necessário entender sobre as ISTs, que são as infecções sexualmente transmissíveis. E vamos ver também os métodos contraceptivos, que são os métodos utilizados para quê? Para evitar uma gravidez indesejada. Isso a gente vai ver na nossa disciplina de ciências, também é objeto de estudo do 8º ano. Uma outra questão é
Como a eletricidade transforma o mundo? E aqui a gente aprofunda o nosso conhecimento sobre energia. A energia, transformações de energia, de onde essa energia vem? Ela é elétrica, ela é eólica, ela é nuclear, ela é solar, ela é térmica. De onde vem essa energia? Como ela se transforma? Como você capta a energia da água e transforma em energia elétrica? Então a gente vai ver eletricidade, magnetismo e a geração dessa energia elétrica. Uma outra unidade é como o clima nos afeta. A gente sabe que os seres vivos interagem com o clima. Eles são adaptados ao clima. Então a gente vai entender a atmosfera e os fenômenos atmosféricos. Para a gente poder então entender o que é tempo e o que é clima. Qual a diferença entre tempo e clima? Eles são a mesma coisa? A gente vai ver que não é. Possui diferença. Clima está relacionado a uma coisa maior, a uma proporção de uma região geográfica. É o clima daquela região. O tempo não. O tempo é algo momentâneo. Agora, nesse momento, são o quê? 22 graus. Está relacionado a tempo. Então, a gente vai ver os tipos de clima. A gente vai ver que tem clima tropical, clima equatorial, clima tropical úmido, clima semiárido, que é o da bioma caatinga. E a gente vai ver como o homem interfere nos tipos de clima, como o homem interfere na qualidade do clima, se ele influencia de forma positiva, se ele influencia de forma negativa. Vamos ver se as condições que estamos vivendo de aumento de temperatura se é influenciado pelo homem. A gente vai ver aí os padrões de clima ao longo de todo o nosso país e principalmente no Maranhão, que é o nosso estado. E por último, a gente vai ter como o Sol e a Lua influenciam na nossa vida. Sol e Lua influenciam na nossa vida? Claro que influencia. A gente vai ver que tem as diferentes fases da Lua e o Sol é o que fornece a principal fonte de energia para o nosso planeta, que é a energia luminosa, a energia solar. Então, qual é o nosso lugar no universo? Vamos entender Sol e Terra e Lua, como esses corpos celestes interagem entre si e como as fases da Lua elas influenciam na nossa vida. A gente vai ver que as fases da Lua ela realiza movimentos, elas influenciam em movimentos que acontecem na Terra. Por exemplo, as ondas, as marés são influenciadas pela Lua, pela proximidade, pela distância que a Lua está da Terra. E a gente vai ver isso com cautela, com calma, ok? Então a gente finaliza por aqui. Esses são os principais conteúdos que a gente vai ver ao longo deste ano, ao longo da nossa disciplina. Olhem com calma, assistam a aula, vejam aquilo que vocês se interessam mais, qual é a maior curiosidade de vocês, o que vocês têm mais vontade de aprender, mais vontade de pesquisar e conte para mim lá na atividade, ok? Desejo a todos um excelente descanso, um excelente estudo, tenham todos um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, depende do momento que você assiste essa aula e nos vemos na próxima aula, ok?